Olá, mulher comadésima, a paz do Senhor. Nós estamos de volta com mais o podcast Mulheres Comadésima e dessa vez nós estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, especial, que nós temos muita honra em recebê-la, missionária Ednária, esposa do pastor Charley. Isso. Não é isso? Mãe. E influenciadora, inclusive minha, tá? Lhe sigo aí nas redes sociais e vejo quanto a senhora tem abençoado as vidas dessas mulheres por aí. Amém. Se apresente e nos diga aí quem é a Ednária. A paz do Senhor, Mulheres Comadésima, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui participando, né, desse podcast abençoado. É uma alegria e poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho, né, desse tema que é já que a gente vai... Então, estou muito feliz e eu sou Ednária, sou mulher, esposa, mãe, sou mãe de 5 filhos, né? Parei 4 filhos e tenho um que Deus me deu de coração. E sou uma mulher que ama a palavra de Deus porque aprendi a amar o Senhor. E o Senhor tem me dado a oportunidade de compartilhar daquilo que Ele tem me ensinado. Daquilo que eu tenho experimentado em Deus, Deus fez arder no meu coração o desejo de compartilhar. E por um tempo eu resisti. Não é fácil, às vezes, você se expor, né? Mas, enfim, por um propósito, a gente acaba indo mesmo, atendendo o chamado de Deus. E é isso, sou esposa de pastor e faço a obra de Deus com muito amor, com muita alegria. E é isso. E vocês podem me encontrar lá no Instagram. E depois vocês vão ver aí o meu @. E é isso. Estamos aqui para falar dos princípios de Deus para edificar a vida de mulheres. Tá? Amém. Amém. E sobre o tema, né? O tema hoje é muito interessante. Rivalidade feminina. E eu vou colocar aqui como algo cristão hoje, né? Nós somos mulheres cristãs, então rivalidade feminina na vida da mulher cristã. Isso. Né? Então, nós vamos aprender muito, eu tenho certeza. E nós recebemos aqui algumas perguntas para lhe fazer nessa conversa, que eu sei que vai fluir muito bem. E eu quis muito realmente falar desse tema, porque a gente vê que acaba sendo algo que é competição, comparação. A comparação até leva a isso, né? A essa rivalidade, essa competitividade entre as mulheres. E nós vamos aprender um pouquinho hoje aqui com a senhora. Missionária, por que a senhora acha que ainda existe essa competição entre as mulheres no modo geral e principalmente no nosso meio cristão? Na verdade, eu acredito que a rivalidade, esse espírito de rivalidade feminina, ele não é só feminino, Estela. Eu acredito que, na verdade, se você for à luz da Bíblia, porque nós estamos aqui para falar à luz da Bíblia, sim, nós não vamos usar nenhum outro tipo de ideologia, não somos influenciadas por nenhum outro tipo de ideologia que não seja a bíblica, né? Que não tenha base no que a Bíblia nos ensina. Então, eu acredito, na verdade, que essa questão de rivalidade é uma questão que está inerente à condição caída do homem. A natureza adâmica, eu acho que isso veio no pacote. Porque a gente vai ver desde o início dos primórdios, lá em Gênesis, né? E isso não apareceu... Primeiro, a rivalidade não foi na vida de uma mulher. Você vai ver Caim e Abel. Né? Uma rivalidade entre irmãos, eles eram homens. E ali aconteceu, né, uma máxima, né, aconteceu um assassinato por uma questão de rivalidade mesmo, de disputa, né, de competição, onde um irmão ele se sentia inferior e quis provar essa superioridade disputando um espaço que, no caso, era no coração de Deus. Então, eu acredito que essa questão de a gente trazer essa rivalidade para o universo feminino, ele está muito relacionado à condição feminina no aspecto de que a gente se expressa mais, a gente fala mais. Exatamente. Né? A gente é mais emocional, então a gente se vincula mais a essas opiniões
que acabam, às vezes, desenvolvendo esse tipo de condição. Então, eu acho que, na verdade, vai sempre existir. Enquanto a humanidade não sofreu o processo de glorificação, onde essa natureza carnal, ela vai ser, por fim, vencida, né? Quando a gente vê se cumprir o que Paulo disse, que aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, e aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, sempre vai existir essa questão da rivalidade. Seja ela no universo feminino ou até mesmo no universo masculino, né? Agora, como estamos aqui para falar das mulheres, então eu acho que existiu antes, nós vamos ver figuras bíblicas muito marcantes, né? Como começa lá com Sara e Agar, né? Existiu ali uma cena de uma rivalidade bem significativa, né? Inclusive, até hoje a gente tem frutos, né, daquilo que aconteceu. E também as irmãs, né, Lia e Raquel, existia ali também um processo de rivalidade que se instaurou ali. E também a gente vai ver uma que é chamada literalmente na Bíblia de rival, que era Penina, né? A Bíblia diz que ela era a rival de Ana. Exatamente. Né? Então, eu acho que, na verdade, essa questão de rivalidade é muito complexo, porque vai envolver tanto essa questão da natureza caída, porque rivalidade fala de orgulho, de soberba, tudo é muito envolvido. Mas também fala de uma fragilidade, às vezes, psicológica, emocional, mulheres inseguras, mulheres que elas são vulneráveis no aspecto de querer corresponder a uma expectativa social, e elas acabam criando ambientes emocionais em si mesmas que elas favorecem esse tipo de comportamento, que é essa disputa, que é a rivalidade. A senhora falou, quando falou de Caim e Abel, que era para agradar a Deus. Será que já vem de nós querer ser rival um do outro para agradar a alguém ou alguma coisa? É porque, na verdade, gente, a nossa natureza caída ela é extremamente enganosa. Até no aspecto religioso existe um engano muito grande que o orgulho, às vezes, está predominando. E a pessoa justifica que, às vezes, é porque está fazendo alguma coisa para Deus, é porque justifica que é por causa de uma situação familiar. E ela se posiciona dessa forma, em rivalidade, mas o que está predominando, na verdade, é orgulho. E não é amor. Não é amor por Deus, é orgulho. E a nossa natureza, é por isso que o profeta vai dizer que a coisa mais enganosa é o nosso coração. Ele foi contaminado pelo pecado e a gente precisa muito ser remida, né? Para que a gente, de fato, venha desfrutar de um coração puro e que vai andar nessa linha desse amor e fugir de caminhos como o da rivalidade. Exatamente. Então, diante disso, né, eu já peguei um baque aqui, viu? Todo mundo acaba sendo um pouquinho rival, mas como a gente faz para girar essa chave e conseguir aí amenizar de alguma forma, né? Nós temos uma pergunta aqui que fala sobre o que o Evangelho nos ensina sobre a sororidade e a irmandade entre as mulheres. Na verdade, mais uma vez, o Evangelho ele não secciona esse comportamento que hoje é chamado de sororidade, que é essa parceria das mulheres, né? O feminismo ele trouxe essa palavra, esse termo, mas na verdade isso é fraternidade, que é uma condição inata para um cristão, para quem é nascido em Cristo. Então, na verdade, você precisa cada vez mais ser crucificado, você precisa, de fato, morrer para que Cristo viva em você e a mente de Cristo opere, né? Então, assim, quanto mais eu mortifico a minha carne, mais eu consigo ser solidária com uma mulher. Mais eu consigo, e eu quero compartilhar um texto muito profundo que Paulo vai escrever à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 2, eu posso ler aqui? Pode, sim. Filipenses capítulo 2, que vai dizer o seguinte, acho muito interessante como Deus, ele é lindo na sua sabedoria. Aqui, deixa eu pegar aqui o texto, Filipenses capítulo 2, onde Paulo vai dizer, aqui, achei, gente.
Filipenses capítulo 2 diz assim: portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Já quebra a rivalidade aí. Quebrou. Porque rivalidade é você estar disputando, né? E quando eu penso como você, quando eu alinho o meu pensamento contigo, não há lugar para essa disputa, né? Então ele vai dizer isso: completai a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não façais nada por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade. Eu acho que o grande antídoto para a rivalidade, para você não enxergar alguém como como uma pessoa que é o seu oponente, que é alguém que vai, né, prejudicar o seu avanço, o seu sucesso, enfim. É essa realidade, a humildade, né? E aí a gente vai ver Jesus dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, as mulheres hoje, elas estão inquietas, ansiosas, né? Elas estão com as suas almas atormentadas, perturbadas. Por quê? Porque às vezes não, eu vou dizer porque, de fato, as pessoas elas têm deixado de aprender de Cristo. E elas têm bebido em outras fontes, né? Então, assim, o segredo para a gente vencer a rivalidade, o Evangelho traz isso. Jesus vai dizer que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você ama a si mesmo. Como eu posso te ver como uma rival se eu adquirir capacidade de te amar como eu amo a mim? Ai, capacidade de amar. É capacidade de amar. E é Deus que nos dá isso. É Deus que nos torna capaz. Estela, eu gosto muito de dizer que o Evangelho, para mim, ele se resume em duas coisas: amor e humildade. É. Porque se tu for capaz de amar, se Deus derramar esse amor de fato, e ele for germinado na sua vida, e você for humilde para que Deus faça isso, porque sem humildade Deus não opera na vida de ninguém. E acaba assim que quando eu lhe admiro demais, tá? Lhe admiro demais. Mas quando a senhora é muito boa naquilo que eu sou muito boa também, e nós estamos no mesmo ambiente, costuma acontecer essa problemática que achar que precisa alguém ser melhor do que alguém ali. E a palavra ensina que a gente tem que ser o servo um do outro. Aí, ó, o texto aqui continua, para me encerrar essa parte aqui: nada façais por rivalidade nem por vaidade, porque rivalidade é fruto de vaidade. Sim. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Aí ele continua: cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Cristo, sendo Deus, humilhou-se. Aí Paulo vai dizer que haja em vós, na continuidade aqui a partir do versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve usurpação em ser como Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, morreu uma morte de cruz, né, para que o propósito do Pai se cumprisse. Então, eu acredito que viver o Evangelho é isso, é a mente de Cristo, e a mente de Cristo é tudo que Ele nos ensinou e que está registrado na sua palavra. Aí nos quebra todinho essa palavra. Aí não tem como. Então, se você ama a Deus, mulher, se eu estou cada dia querendo agradar a Ele, é claro que a minha natureza volta e meia, ela vem. Se a gente não, né? A gente há quem diga que essa natureza ela não morreu, ela não morreu. Ela está aí. Ela está sufocada, né? Ela está ali presa, tá, né? Aí. É tanto que Paulo vai dizer que a gente tem que levar todo pensamento cativo. E volta e meia ela vem. A gente às vezes vê a nossa carnalidade operando, mas quando eu me volto para Deus e me humilho e sou humilde diante dele, ele opera na minha vida essa capacidade de amar e de ser humilde. Missionária, então como a gente pode incentivar as mulheres da igreja a se apoiarem sem parecer discurso moderno ou então raso? Como a gente pode aconselhar essas mulheres, incentivá-las? Eu acredito que é você entendendo que quando você ajuda uma mulher a crescer, quando você ajuda uma mulher a avançar, você também
você também avança. Porque, na verdade, nós somos o corpo de Cristo, né? Aí Paulo vai dizer o seguinte, que são vários membros com várias funções. Então, eu penso assim, por exemplo, na igreja, trazendo para a questão agora de igreja, de ministério, né? Quem está ganhando é o reino de Deus. E isso é mortificar a minha vontade ou os meus interesses em prol de interesses maior. Então, quando surgir esse tipo de pensamento, porque nós não estamos isentas disso, por mais que sejamos servas sinceras, que amem o Senhor, isso pode vir, agora não pode permanecer. Exatamente. É aquela famosa frase diz que o passarinho ele pode voar sobre a nossa cabeça, ele só não pode fazer o ninho. Você tem o poder de não deixar esse passarinho fazer o ninho. Assim, são esses pensamentos e obras da carne, né? Então, elas vêm, mas você precisa trazer, né, o evangelho, trazer a cura que Cristo nos proporciona e avançar para esse entendimento. Então, se a Estela cresce, o reino de Deus cresce. Se o reino de Deus cresce, minha família vai ser favorecida. Verdade. Meus filhos vão ser favorecidos. Gente, se a gente entendesse que quando o reino de Deus cresce, nós vamos ser abençoados de alguma maneira. Então, quando eu te promovo, quando eu te ajudo, quando eu te capacito, às vezes, a ver algo que às vezes tu não enxerga no sentido de avançar no teu ministério, seja qual for o aspecto, o reino de Deus vai ganhar e, consequentemente, de alguma maneira, eu vou ser abençoada através disso. E é aquele negócio, né? Lança o teu pão, né? Faz o bem. Faz o bem. E sem falar, Estela, que ainda tem mais. Tiago vai dizer o seguinte, gente, que quem sabe ou pode fazer o bem, não faz, está pecando. Né? Então, a gente tem que avançar num compromisso mesmo de viver os propósitos de Deus e eles sempre serão melhores. Então, mulher, eu quero dizer para você, se você sente inveja, confesse. Se você tem espírito de rivalidade, assuma, porque às vezes a gente está tão religiosa, existe tanta religiosidade no meio cristão, que você não quer assumir, não quer confessar. Confesse para Cristo. E diga, Senhor, eu tenho sentido mesmo assim amargura. Se eu pudesse, eu puxava o tapete de fulano. Admita isso, porque isso vai trazer cura para você. E aí o Espírito Santo vai começar a ministrar no seu coração e você vai ser instrumento para abençoar aquela pessoa. E no futuro, eu não tenho nenhuma dúvida, que você também será abençoada. E principalmente, Deus será glorificado. Porque, Estela, encerrando aqui essa minha resposta, se eu não for abençoada em nada, diretamente por essa mulher que eu estou ajudando, ou que eu estou fortalecendo, abrindo caminhos, favorecendo, só em Deus ser glorificado já é o suficiente. E eu entendo também, depois que a senhora falou aí, eu conseguia contemplar uma rede de pesca, que tem, né, aqueles nós, e aí você vai fazendo outro nó. É como se cada pessoa daquela fosse um nozinho para fazer aquela rede. Então, não há necessidade dessa disputa por lugar, disputa por posição, disputa por qualquer coisa que seja, dentro de igreja, principalmente. E o que é seu, é seu. Assim, você só tem que se preocupar em ser fiel. Ser fiel a Deus. Porque, gente, quem é maior do que Deus? Ninguém. Para fazer na nossa vida. Então, por que eu tenho que disputar um espaço com alguém se eu tenho um Deus que pode fazer muito mais do que eu peço ou o que eu penso? Exatamente. Então, a nossa preocupação tem que ser em agradar o Senhor. E, às vezes, é porque a gente está deixando de olhar para Ele e está olhando só para, sabe, para a nossa mais primitiva natureza, egoísta, de achar que é a gente que vai fazer alguma coisa, porque, no final, só vale a pena mesmo quando Deus faz por nós. Exatamente. Se Ele não fizer, não adianta a gente se esforçar tanto, né? Exatamente. E eu quero lhe perguntar se tem algum episódio na sua vida onde a senhora sentiu o apoio genuíno de uma mulher. Olha, com certeza eu já tive episódios eu sou uma pessoa que eu preciso ter alguém que eu não sou uma pessoa assim que dá conta de todo sozinha. Eu preciso de ter uma abertura para eu poder falar, para eu poder desabafar. É claro que você não vai fazer isso com qualquer pessoa, né? Mas eu já tive, sim, vários episódios de Deus levantando mulheres
para ser voz dele na minha vida, para dizer assim, vai, para dizer assim, você consegue, ou então para dizer, para agora, né? Já tive sim, eu lembro que uma vez eu estava no Juazeiro do Norte e eu estava passando por uma angústia muito grande e eu não tinha ninguém, minha família estava muito longe e ali era um campo praticamente missionário, muito difícil, os crentes ainda muito imaturos, e eu não sabia quem recorrer. E eu falei, Senhor, eu queria tanto uma pessoa. E nesse dia, muito especificamente, uma missionária, já bem mais velha do que eu, chegou na minha casa. Eles iam almoçar lá, porque era a sede da área lá, o Juazeiro do Norte. E aquela mulher, a gente sentou depois do almoço na mesa, e a conversa foi se encaminhando de uma maneira. Eu comecei a abrir meu coração para ela. E, nossa, como ela foi assim, sabe? Ela disse, olha, o que Deus tem na tua vida é grande. E ela começou a falar, isso aí são processos para você amadurecer. E eu sei que ela disse, eu vou orar por ti hoje, eu vou continuar orando por ti, eu vou te colocar nas minhas orações. E ali Deus usou ela de uma maneira, ela disse assim, e hoje ainda Deus vai te dar um sinal, né? Isso foi algo pontual. Mas eu já tive amigas, eu tenho amigas que sabe, que te levanta, que me levantam, que me apoiam, que dizem assim, dá certo, amiga, vai, você tem potencial. Às vezes elas veem o que eu nem vejo. Eu tenho uma amiga que diz assim, mulher, tu vê em mim o que eu não vejo. Eu disse, eu vejo mesmo, vejo grande potencial, do jeito que algumas veem em mim, que às vezes eu nem vejo. Se vai dar certo, tu dá conta, tu já era pra estar, era mais além. E graças a Deus Deus tem colocado amigas, mulheres de Deus que têm sido voz e têm sido uma mão mesmo, assim, que aperta a minha para dar um passo à frente. E é muito bom isso. Então eu recebo isso e Deus tem me dado também a oportunidade de ser também essa amiga para algumas mulheres que Deus tem colocado mais perto de mim e que eu tenho visto ministérios sendo desenvolvidos a partir de uma opinião minha, a partir de um apontamento meu. E isso é lindo de ver, graças a Deus. Missionaria, o contrário, já aconteceu? E se sim, a senhora conseguiu sair como, né, disso? Eita, já sim, com certeza, como toda mulher aí, eu acredito que já viveu também, né? Eu também já vivi episódios bem delicados, assim, difíceis, mas a maneira como eu driblei foi tentando realmente sair do meu ego, né? Sair do meu ego. E eu costumo dizer que, e eu vivi isso, gente, na prática mesmo, Estela. Deus falou ao meu coração que peninas são necessárias. Apesar da gente saber que não é algo positivo, assim, e não é bom para quem se posiciona como penina. Não é. É bem negativo. Mas quando elas chegam, elas são necessárias, porque elas nos ensinam a viver o Evangelho. Elas nos fortalecem na humildade. Isso é necessário. Eu lhe fiz a primeira pergunta, a segunda. Agora eu quero lhe fazer a pergunta que eu acho mais difícil. Sim. E a senhora já foi essa agente, porque... eu vou dar um exemplo aqui de inveja. Por exemplo, quando alguém tem inveja de você, parece que é mais simples. Mas você se pegar, sendo uma mulher de Deus, se vendo como uma pessoa agente de promoção de outras mulheres, e você se vê sendo a invejosa agora, ou sendo a penina agora, como fazer para se sair disso daí? Eu já tive um episódio no meu coração, graças a Deus que não passou daqui para fora, não teve ações, né? Eu não cheguei ao nível da penina que agia, né? para prejudicar a Ana. Sim. Graças a Deus chegou só a um nível de coração. E eu fui para Deus mesmo. Eu fui me curar na palavra. Graças a Deus foi um episódio bem curto, assim, de um momento da minha vida, porque na verdade são momentos onde você está muito insegura. Você está passando, às vezes, por uma fase assim, difícil, onde você está num processo, e aí você pensa assim, nossa, mas acho que
comigo não acontece. E aí você passa por dilemas, né? Eu acredito que todo mundo passa e eu não tenho vergonha de admitir. Eu, sinceramente, não tenho vergonha de admitir minhas fraquezas. E até porque, como Deus revela a Paulo, o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza que a gente admite, né? Então, eu vivi episódios assim, e eu fui para Deus mesmo. E fui tentar enxergar quem eu sou em Deus, a minha identidade em Deus. Deus criou cada uma única, com potenciais, com habilidades, com propósitos. Então, já aconteceu, mas graças a Deus eu não passou assim de um momento, de um pensamento ali, que às vezes vem no coração, mas graças a Deus eu nunca fui assim, eu nunca sofri nenhum prejuízo por conta disso, porque de fato eu nunca deixei isso avançar dentro de mim, com o entendimento que eu tenho hoje de todo esse padrão que a gente está conversando aqui. Ou seja, a gente tem o poder de deixar ou não isso sair quando acontecer. No início da nossa conversa, a senhora falou que essa rivalidade aí é plena, é de todo mundo, homens e mulheres. Mas como a gente sabe que são as mulheres que geram, as mulheres que criam, as mulheres que acabam ensinando toda a sociedade, que conselho a senhora tem para essas meninas, para as mulheres mais jovens? Se a senhora estivesse aconselhando a sua filha, por exemplo, a respeito desse assunto de rivalidade, algo na prática, olha, se acontecer assim, você faz dessa forma. Assim, o conselho que eu tenho, primeiro se encontre em Deus mesmo. Tenha uma vida de intimidade com Deus ao ponto de saber quem você é nele. Isso pode parecer muito teórico, mas eu acho que é a base. Porque, assim, quando você entende quem é Deus, a identidade que Deus deu, você fica segura. Você se torna uma mulher confiante. Não em si, mas confiante que você é amada, que você tem um propósito estabelecido e que Deus está cuidando de você. Então, o que eu diria para uma jovem, ou, por exemplo, a gente sabe que existe um nível de disputa a nível profissional, né? No ambiente profissional, melhor dizendo. E aí você não tem por que entrar nesse jogo, porque Deus está cuidando de você, porque Deus está zelando. Tem a história de José. Se José tivesse entrado nesse jogo e tivesse se corrompido pela rivalidade que os irmãos exerceram naquele ambiente familiar e levaram a prejudicar, entre aspas, né, a vida de José, ele não teria cumprido o propósito dele. Porque José poderia ter se tornado uma vítima, amargurado e ter repetido esse padrão. E ter pegado a rivalidade que ele sofreu dos irmãos e aplicar isso por onde ele chegasse. Mas a gente vai ver quando acontece o episódio da esposa lá, né, de Potifar, a gente vai ver que ele vai dizer assim, eu tenho um Deus que está me vendo. Eu tenho um Deus que está me vendo. Então, assim, e eu gosto muito também, quero dizer também que outro conselho que eu daria para uma jovem, para uma mulher que está num dilema como esse, entenda que as sementes que você planta, você colhe. Eu levo muito isso para a minha vida, Estela. Porque, assim, às vezes ninguém está vendo que você está movendo algo para prejudicar alguém de forma bem sutil. E olha que mulher tem habilidade para essas coisas, né? Às vezes uma palavra, às vezes uma conversa, às vezes você sabe que colocou a palavra no lugar certo para levar a um outro entendimento. Sim. Sabe? E você não precisa disso. Você está plantando. Você vai colher. Gente, eu levo muito a sério isso. E às vezes ninguém está vendo, ninguém está percebendo, mas eu sei que eu estou plantando uma semente. Sabe? Além de não estar agradando a Deus em primeiro lugar, que eu acho que teria que ser a nossa primeira preocupação, em segundo lugar, é você entender que você vai colher. O mal, por si só, se destrói. Então, você precisa ser inteligente de verdade, o suficiente, porque a verdadeira sabedoria ela está aqui na palavra de Deus. É essa sabedoria aqui que nos faz viver uma vida de plenitude e de verdadeira alegria aqui na terra. O resto é só engano, gente. Então, se você se apegar nisso aqui, primeiro você vai saber que você é filha, você é amada, você é cuidada, Deus estabeleceu um propósito e que aquilo que você faz, você vai colher. Então, às vezes você planta aqui, lá na frente, você às vezes nem vai entender e depois vai pensar, nossa, eu fiz com fulano. E vai perder o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque, olha,
Quando eu disputo o espaço com alguém, eu estou impedindo, gente, que Deus manifeste tudo o que Ele quer fazer através de mim, na minha originalidade, na minha capacidade. Vai ser diferente. Né? Olha, Paulo vai dizer aos Efésios, lá na carta aos Efésios, que Deus é um Deus de multiforme sabedoria. Então, gente, olha, se conheça, sabe? Se encontre em Deus e deixa Deus fluir todo o potencial que Ele deu, porque você é a imagem e semelhança de Deus e você não veio aqui para ser pouca coisa nessa terra, não. Amém. Agora, essas coisas aí de rivalidade, de coisinha, vai travando e vai impedindo você de ser tudo o que Deus projetou para que você seja. Isso aí são os embaraços, né? Que precisam ser desfeitos da nossa vida como mulher cristã para poder avançar. E o que a senhora diria para uma mulher cristã que se sente inferior a outras? Porque tem, né, isso aí de complexo de superioridade, mas tem também complexo do inferioridade. De inferioridade, né? E os extremos, eles sempre são perigosos. E Deus nunca está nos extremos, Ele sempre está no equilíbrio. Né? Deus, você vai estudar a Bíblia, se você estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus sempre trazendo o ser humano para o equilíbrio. Né? Inclusive, tem um texto que diz que nós não podemos nem ser demasiadamente justos. Né? Então, a inferioridade, ela é algo muito triste, porque você não está entendendo que você foi criada à imagem e semelhança de Deus. E você precisa ir para os pés do Senhor, tentar identificar de onde vem essa raiz desse complexo. Às vezes você tem que resolver num nível emocional, porque às vezes tem as questões familiares, né, lá da infância, que isso traz, né, inclusive, numa mentoria que eu desenvolvi, Estela, eu falo muito sobre isso aí. Quando a gente vai falar do real valor da mulher, o impacto do que a gente sofreu na infância e que traz essas mazelas de complexo de inferioridade, né? Você se sente uma mulher incompleta e outros padrões aí que estão a nível emocional. Mas o Senhor, Ele tem o poder, se você der abertura, o Senhor, Ele vai curar cada área dessa daí. E o amor de Deus nos cura. O amor de Deus, Ele nos cura. Agora, quando tem esses complexos, como o complexo de inferioridade, é como se fechasse a porta, sabe? Se torna uma fortaleza emocional e você não consegue acessar. E esse complexo faz você ficar girando aquela chavinha que a senhora falou. A pessoa sabe que sutilmente está fazendo algo contrário ao que deveria fazer. Porque o complexo de inferioridade é o seguinte: como eu não me sinto tão boa, eu quero que alguém não se sinta tão boa também. Na verdade, é isso que acontece com pessoas que estão nesse estado aí, né? E aí você tem que entender que se tem alguém boa, você também pode ser tão boa. Por exemplo, as mulheres vivem numa luta muito grande com a balança, né? Muitas de nós. O que eu digo? Eita, eu que o diga também. Mas eu, por exemplo, eu já vejo o seguinte: quando eu vejo uma amiga minha que emagreceu 10 quilos, gente, eu fico feliz. De verdade. Eu penso assim, rapaz, se ela conseguiu, eu também consigo. Vou conseguir. Eu penso isso, sabe, Estela? Já tem outra que não. Quando você tem esse complexo aí que está, né, predominando aí no coração, aí você diz assim, como é que ela conseguiu? Mas é porque ela tem mais dinheiro. Mas é porque fulano favorece. Mas também desse jeito, ela comprou isso e fez aquilo. Começa a colocar alguém em cima e se colocar abaixo. E aí ela começa com esse espírito aí que acaba levando para esse lugar dessa rivalidade que eu acho desonesta, né? Então, eu acredito que você se encontrar nesse lugar de que você é criação de um Deus todo-poderoso e que te ama. Gente, nós que somos mulheres cristãs, nós temos que ter fé de verdade. Sim. Nós não temos que ter fé, gente, não é para receber uma cura apenas. Nós temos que ter fé para acreditar que a Bíblia é a verdade absoluta de Deus para nós. E que nós somos amadas. Um dia eu estava passando por um problema assim, eu estava muito insegura, né? E preocupada com algumas situações, né? Umas demandas dentro da minha casa. E aquele começou a querer roubar minha alegria. Foi no final do ano passado. E aquilo começou a roubar minha alegria. E eu preocupada. E aí eu tomei uma decisão. Eu estava na rua, no comércio.
E eu decidi tomar uma decisão naquele momento e dizer assim, eu sou amada. Não vai dar certo. Eu sou protegida. Eu sou querida. Por Deus, que é criador de todas as coisas. Gente, pelo amor de Deus, Edinária, cai na real. Cai na real, Edinária. Tu é amada. Olha, ele morreu por ti. Como é que ele vai deixar algo que não tenha propósito para a glória dele acontecer? Não, Senhor, vai dar certo. Vai chegar no tempo certo. Vai tudo se cumprir, sabe? E assim, eu venci naquele dia. E aí era próximo ao Natal ali. Eu tinha toda uma celebração para fazer na minha casa. E aquilo estava me angustiando. E aí o Senhor foi lindo, porque o Espírito Santo me ajudou naquele dia a trazer à memória essa verdade. De Deus. Aquilo venceu a mentira do diabo que estava tentando me abater, sabe? Para eu não viver um momento especial que Deus estava preparando. Então, assim, se encontre em Deus, sabe? Mergulhe nas Escrituras, faça essa palavra algo vivo dentro de você, que você vai romper com isso aí. E se for necessário, às vezes uma conversa, uma terapia, eu acho que toda ferramenta, né? Que hoje a gente tem muitas coisas disponíveis, se tudo tiver dentro de um padrão que está alinhado com as Escrituras, eu acho que é super válido. Porque tem coisas, gente, que às vezes sozinha você não vai dar conta de resolver. E às vezes uma ajuda, às vezes uma conselheira, às vezes... Enfim, ore, porque até essa estratégia Deus vai te dar. Enquanto a senhora falava, eu me lembrava que tem uma irmã na igreja que ela diz, Estela, olha para a imperatriz toda, Maranhão, Brasil. Deus está sustentando todo esse povo. Meu Deus. Então, olha a grandeza dele, mas às vezes a gente mitiga essa grandeza de Deus, né? E aí o Espírito Santo nos ajuda de novo a ver. Tem uma pergunta aqui, eu acho que a senhora já até respondeu, mas eu vou fazer. Sim. No fim das contas, como seria uma comunidade de mulheres cristãs verdadeiramente livres em Cristo e unidas em si? Nossa, eu acho que seria assim um boom de crescimento, sabe? Eu acho que seriam famílias que estariam se consolidando, porque assim, quando eu me torno essa mulher capaz de abençoar outra mulher, de ser parceira, de extirpar esse espírito de rivalidade, de disputa, eu acredito que isso já foi construído dentro da minha casa. Eu acredito que ali dentro da minha casa eu amadureci, eu acredito que eu me tornei uma cristã melhor. E esse reflexo, ele começa lá dentro da minha casa. Então, eu acredito que quando eu sou capaz de ajudar alguém, eu já melhorei dentro do meu ambiente familiar. Porque, às vezes, Estela, a gente pensa que uma mulher que tem... Você pode olhar para todas essas mulheres que eu citei da Bíblia, que tinham problemas de rivalidade, todas elas tinham problemas na sua vida emocional, na sua conjuntura familiar. Pode olhar. Penina, o que era? Por quê? Porque Ana era amada. Exatamente. Pelo marido. Lia do mesmo jeito, porque Raquel era amada. E aí você vê ali uma se empoderando e deixando, né, o orgulho, a soberba para humilhar a outra e a outra se inferiorizando ainda mais. Então, assim, eu acredito que... E eu acho linda a história de Lia, a esposa de Jacó, porque no final da história, você vai ver que o próprio Jacó vai dizer o seguinte, eu quero ser enterrado lá de Lia. Exatamente. Ou seja, ela conquista, ela vence esse complexo de inferioridade, ela vence a rivalidade da irmã e Deus honra ela. Então, eu acredito que quando uma mulher ela se posiciona para vencer todas essas demandas aí emocionais e ela consegue se posicionar, eu acredito que começou dentro da casa dela. E aí esse boom de crescimento vai acontecer. Por quê? Porque a minha família ela vai se tornar uma bênção para outras famílias. E aí, às vezes, eu penso que estou ajudando só uma mulher. Eu estou influenciando com a história da minha casa. Eu posso mudar a história da casa daquela mulher e o potencial, né, da igreja. Porque Cristo ele vai dizer o seguinte, se unam para que o mundo me conheçam através de vocês. Sem unidade, o mundo não pode conhecer a igreja. Aliás, o mundo, me perdoem, o mundo não pode conhecer Cristo por meio da igreja. E é por isso que é um alvo tão grande de Satanás, quebrar a unidade da igreja. Entre nós. É bíblico, é um princípio. Jesus fala isso lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal. Pai, que eles sejam um,
como eu e tu somos um, para que o mundo me conheça. Então, é um princípio, e assim, é um boom de crescimento, porque acredito que a gente vai somar força. É a mão se unindo com o braço, que se une com o tronco, que se une com a cabeça. Vai longe. E aí tudo funciona bem, né? As coisas fluem e Deus pode fazer o que Ele quer através da igreja. E eu tenho uma pergunta aqui que eu acabei pulando ela, mas preciso lhe fazer essa pergunta. A mulher cristã precisa escolher entre submissão e liberdade, ou isso é uma falsa dicotomia? Só existe uma coisa ou outra? Não. Na verdade, eu acredito que ser submissa é ser livre. Por mais contraditório que isso pareça hoje, por causa do contexto, né, ideológico que a gente vê predominando aí fora, no meio das mulheres, e até dentro da igreja, infelizmente. Mas, na verdade, a submissão, ela gera na mulher essa liberdade de viver um propósito que Deus estabeleceu, que é de ser capaz de ser feminina, de viver toda a potencialidade da sua feminilidade, porque quando a mulher não é submissa, ela perde muito da sua feminilidade, Estela. Muito, isso é notório. Hoje nós vemos uma geração de mulheres extremamente masculinizadas, né? E elas acham que estão livres, mas elas estão presas. Elas estão presas e elas estão ficando cada vez mais adoecidas, emocionalmente vazias, porque você vê uma geração de mulheres alfa aí, vamos dizer assim, que elas têm tudo, entre aspas, que elas sonharam conquistar e elas estão infelizes. Exatamente. Nos 30, nos 40 anos, elas estão querendo até reverter o quadro em que elas estão, e se pudessem voltar atrás, acredito que faria algumas escolhas diferentes. Então, na verdade, submissão é liberdade. E a gente precisa ser uma mulher capaz de construir, né, eu acredito muito, talvez algumas não concordem, e às vezes eu me posiciono firme, e algumas talvez não concordem, mas eu me baseio no contexto bíblico, quando o apóstolo Pedro vai dizer na primeira carta dele, no capítulo 3, que a mulher que tem o marido que não obedece à palavra, ele será ganho pela sua esposa sem palavras, através do seu procedimento, em temor. Então, eu acredito muito que quando a mulher se posiciona em Deus, crendo naquilo que Deus pode fazer através dela, eu acredito que ela constrói esse homem onde ela vai se submeter com prazer a ele. O processo, às vezes, é difícil. É uma geração de homens muito complicada hoje. Eles estão cada vez com a sua masculinidade mais enfraquecida. E aí as mulheres, cada vez com a sua feminilidade mais enfraquecida, e é um caos que a gente está vendo aí, que está acontecendo. Sexo banalizado, família totalmente distorcidos conceitos, enfim, toda uma problemática. Então, submissão e liberdade, para mim, tá tudo num pacote só, dado por Deus. Então, eu hoje me considero uma mulher extremamente livre e procuro cada dia ser mais submissa ainda ao meu marido. E tenho feito isso com muito prazer e com muita alegria. E hoje tem sido um escudo para mim, uma proteção, porque algumas pessoas acham que eu vou gesticular aqui, eu aprendi algo bem interessante sobre submissão. A gente entende que submissão, ela funciona assim, o homem está acima da mulher. E eu aprendi algo interessante, que na verdade submissão é assim, o homem está na frente da mulher para proteger ela. Isso é a submissão bíblica. Agora, é claro que existem distorções, existe o machismo dentro das igrejas, né, que aí é outra discussão, sim. E que existem coisas distorcidas no meio cristão, no meio evangélico, e que às vezes algumas pessoas estão frustradas com a Bíblia, mas a Bíblia, ela é perfeita, a instrução de Deus, ela é perfeita. Os homens é que às vezes distorcem, exatamente. Porque infelizmente a gente vê igrejas machistas, né, onde muita coisa negativa aconteceu com as mulheres, mas nunca foi uma instrução de Deus. E até mesmo a submissão, ela foi ensinada de maneira errada. Mas a submissão bíblica, ela é proteção e ela traz realmente a liberdade para a mulher ser aquilo que Deus planejou que ela fosse na sua total potencialidade da sua feminilidade. Eu posso ser submissa também a outra mulher? Sim, eu acredito que sim. Você pode ser submissa quando você entende que existem autoridades que Deus levanta sobre a sua vida. Por exemplo, a sua mãe, seus líderes,
né? Às vezes uma conselheira que você sabe que Deus te deu, uma mentora, né? Então é muito lindo. A submissão, ela é algo muito lindo que está tão raro de uma geração tão rebelde que tem se levantado, que não respeitam nem mesmo os pais. A gente vê a crise hoje no ensino, né? O ensino hoje é a escola, eu estou falando da escola mesmo, porque filhos que não respeitam pais, eles não respeitam mais ninguém, né? Então, acho que submissão é um padrão para mostrar Cristo. Amém. Eu creio. E nós queremos agradecer você que esteve aqui conosco até agora. Estive conversando sobre rivalidade feminina com a missionária Ednária. Muito obrigada. Teve alguns pontos aqui que eu peguei e foi forte, viu? Dentro de mim, porque realmente a palavra precisa nos cortar dessa forma para a gente aprender a ser como Cristo, manso e humilde, para trazer paz para a nossa alma, que às vezes está perturbada. Quando a senhora falou isso, eu consegui compreender muito bem esse texto. Porque às vezes a gente está fazendo tudo de todo jeito, esquecendo de ser manso e humilde como ele, e aí a alma fica perturbada. E ser rival da nossa irmã traz essa perturbação muito forte. Muito obrigada, missionária, por ter vindo, né, fazer esse podcast hoje conosco. E se despeça aí de alguma forma, falando para essas mulheres. Eu agradeço muito por ter vindo até aqui. Eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada. A gente sabe do alcance desse podcast, né? Hoje, Mulheres como a Desma é assim uma bênção, porque tem sido um instrumento para unir as mulheres, uma bandeira, na verdade, das mulheres da nossa convenção, né? E para abençoar através de projetos como esse, né? Que alcança mesmo o coração das mulheres. Então, eu estou muito honrada de ter sido escolhida. Achei o tema bem desafiador, confesso. Mas Deus é que oportuniza as coisas, né? E eu não pude me negar, né? Se eu já tenho mergulhado nesse universo, né? De ensino para as mulheres. Então, eu decidi me posicionar, Estela. Antes eu ficava sempre assim, não... Na retaguarda, estou nos bastidores. E achava que não é, não e tal. E aí o Senhor foi me encorajando, e o Senhor vem me despertando e me fazendo perceber a gritante necessidade de mulheres que compartilham com paixão e com fidelidade a genuína palavra de Deus. Uhum. Porque há um resgate que precisa ser feito com urgência, né? E eu não estou falando assim de mulheres não cristãs, estou falando de mulheres cristãs mesmo. Existe hoje uma infiltração muito profunda no coração. Eu li uma frase de um livro sobre feminismo que ficou muito latente em mim, que ela fala o seguinte, que o feminismo passou de ser um movimento para se tornar uma mentalidade. Isso é muito profundo, é muito sério, é muito grave. As pessoas hoje, automaticamente, elas são movidas por pensamentos feministas. E o feminismo, se você for estudar com profundidade, você vai ver que ele se opõe 100% aos padrões bíblicos. E nós precisamos nos posicionar. Não é fácil se posicionar assim hoje, né? No tempo do politicamente correto, e onde as pessoas dizem que estão defendendo o diferente, mas, na verdade, querem defender apenas o que elas consideram como diferente. Mas, sinceramente, o desejo do meu coração é que Deus levante mulheres. Não para disputar, mas para fazer o que Deus está confiando a elas que façam. E eu tenho certeza que Deus vai levantar na nossa Comadesma grandes ensinadoras. Elas já existem, mas Deus quer que a gente tenha mais... o que Deus falou ao meu coração é: filha, se comprometa mais com esse chamado, né? Para que, de fato, chegue a um alcance maior. E eu acredito que Deus vai levantar escritoras, que Deus vai levantar, né, mulheres que ensinem, mulheres que têm, sabe, um conteúdo, de fato... De uma base realmente que pode alcançar mulheres em todos os níveis. E eu torço por isso. E eu creio que os meus olhos ainda verão Amém. Uma geração de mulheres que estão abençoando mulheres. Amém. Do púlpito à porta da igreja. Amém. Né? Do berço até a porta de uma empresa.
eu acredito, o Senhor está contando comigo, o Senhor está contando com a Estela, o Senhor está contando com a Lia, minha amiga maravilhosa, que veio me acompanhar aqui, assim como Ele está contando com você. Se posicione e acredite, você não precisa disputar com ninguém, porque o que Deus tem para ti é lindo, é perfeito para você. O que é perfeito para a Estela não é perfeito para mim, porque o nosso Deus é Deus de uma forma só. E a forma que Ele te fez foi nela que Ele moldou o seu propósito. Então não precisa disputar, só precisa se conhecer esse Deus e se lançar, né? Se render, se lançar e deixar Ele fazer por você. Muito obrigado. Amém. Foi um grande prazer. Me siga aí nas redes sociais, Edinaria.Vieira, né? Eu estou aí trabalhando com as mulheres e eu espero ver muito mais mulheres posicionadas nas redes sociais, porque o que Deus falou ao meu coração foi o seguinte: tantas estão posicionadas aí, ensinando coisas erradas. Exatamente. E às vezes nós estamos... E aí, hoje, a gente sabe que esse universo das redes sociais é o universo onde as pessoas estão. Exatamente. E nós precisamos avançar ali dentro também. Então, me sigam. Eu já tenho alguns trabalhos bem específicos para as mulheres. Se você tiver interesse, o online é bom porque a gente vai longe. Exatamente, é muito bom. As barreiras geográficas, elas caíram por terra e a gente tem um alcance muito grande. Então, é isso. Deus abençoe. Foi um grande prazer. O prazer foi todo nosso. Muito obrigada. E é isso aí. Tamo junto. E, gente, você que veio até aqui esse podcast, mande para sua amiga, para o seu amigo também, porque nós aprendemos que os homens também são rivais. E eu espero você no próximo podcast. Manda para todo mundo, curte, compartilha e Deus te abençoe. Deus abençoe.